Mas o que eu queria quer propor aqui, Porque a Luciano, gente tem uma sonora do Renato, vamos ver se tomar a casa. liberdade é projetar o Grêmio. Vamos. De 2025. Que a nossa enquete é um pouco isso também. Porque precisa mudar, mas assim, precisa mudar nomes. A enquete é isso. É isso. Não, precisa, a enquete é do Renato, mas eu acho que o Renato é só uma parte. O Grêmio precisa mudar nomes, métodos, conceitos, ideia de futebol. E para o pessoal não se atrapalhar, não é mudar 360, porque volta para o mesmo lugar, né? Não. O Grêmio tem que mudar 180 graus. Mas enfim, eu acho que é uma boa proposta. Porque a gente sempre fala dos jogadores, mas eu acho que a mudança do Grêmio ela tem que ser mais profunda do que simplesmente... O grupo é uma parte da mudança. E o grupo precisa ser bastante mexido. Essa expressão nós falamos sobre isso, Léo. Nós falamos sobre isso na jornada. E deixa eu colocar mais uma coisa, um ingrediente CCD para você discutirem. O Grêmio teve algum acerto e que deve ser mantido nessa segunda parte do campeonato? Teve. Eu acho que o Grêmio... Pra gente não achar que Monsalve é um acerto, Aravena é um acerto. O Grêmio do meio pra frente, ele tem bons jogadores. Eles só não foram... não jogaram mais por uma questão do técnico. O técnico não os fez jogar. Agora, assim, o Maurício usou uma expressão que eu já usei lá atrás também, é muito boa. O Grêmio, em termos de futebol, ele tem que ser refundado. O Grêmio tem que escolher um treinador, uma maneira de trabalhar, ele tem que mudar processos, ele tem que mudar a maneira de se comunicar, como o departamento médico se relaciona com jogadores, com a informação com o torcedor. Ele tem que mudar muita coisa. O Grêmio do meio para trás, então, e aí o Grêmio tem que contratar mesmo. É que a mudança ele tem que contratar 1, 2, 3 zagueiros, porque o Jeromel está aposentado. O Kahneman, 8 meses fora. O Rodrigo Caio provavelmente vai se aposentar. Só aí são 3. Laterais, claro, 2, de 2 a 4. Então, olha... O risco de ser mal interpretado ou ter me comunicado mal que dá na mesma. Eu não estou falando sobre as contratações do Grêmio. Estou falando sobre a governança do Grêmio. Mudar 180 graus não desfaz os acertos do Arezzo, do Monsalve, do Aravena, que é essa direção que contrata. Eu estou falando... né? Braithwaite também. Eu estou falando sobre hipertrofia de poder, sobre truculência, sobre falta de comunicação. Essas coisas da governança que eu estou falando para 2020. Mas assim, vocês três citaram, e acho que vocês falam a mesma coisa. O Léo muito bem usou reset, tu usa refundar, o Maurício vai na mesma linha. O que acontece, gente, e aí a gente precisa ser, é duro, mas a gente precisa ser. A gente não pode dizer que o Aravena deu certo. A gente não pode dizer que o Arezzo deu certo. A gente não pode dizer nem que o Braithwaite deu certo. O Monsalve estava dando certo, mas ele foi retirado pelo técnico. Quando tu reúne jogadores que tu acredita que são bons e eles vão mal, em conjunto, tudo vai mal. É pior ainda. Porque se tu tem jogadores ruins e eles vão mal, tu diz, claro, jogadores ruins, montam um time ruim. Batata, colheu batata. Mas Léo, esse time do Grêmio... eu fecho com... Eu só não sei qual é o melhor termo. Se é refundar ou resetar. Porque é um negócio assim, ó. O Grêmio trabalhou... Eu quero ter muito cuidado para falar sobre isso. Mas então tu tá elogiando os jogadores? Não, eu não tô elogiando ninguém. Porque o Grêmio não merece elogio em nenhum lado, nem nos jogadores. Porque quando o jogador é bom... Nem no Braithwaite. Não, eu acho o Braithwaite individualmente muito bom jogador. Só que o time do Grêmio não joga. O time do Grêmio não joga. Esse é um risco, César. Tu levanta bem. Vamos lá. O Grêmio, quando caiu, teve individualidades. 1, 2. E geralmente o goleiro é uma individualidade. Então tu precisa ter... Eu concordo contigo. Tu precisa ter uma cautela, porque nesse cenário em que se joga um futebol tão pequeno, o cara que sai um pouquinho da curva, ele tem proeminência. Então, para tu não supervalorizar. Mas eu acho que esses 3 meninos que chegaram, os estrangeiros, e eu discordo da entrevista do Renato, que a gente vai ouvir daqui a pouco, de que eram 3 jovens que têm que aprender. Não, me desculpe, meu amigo. Eles não precisam aprender. Eles mostraram no campo que... Uma é da seleção chilena. Chegou na seleção... a seleção chilena é lanterna das eliminatórias ou vice-lanterna. Ele jogou as 2. Então, bobo ele não é. Ele não precisa aprender muito, né? Ele jogou as eliminatórias. O outro Monsalve entrou e deu resposta. O Monsalve, a gente estava contando na redação, deu 9 pontos pro Grêmio. 9. O White deu um monte também. Então, assim... O Arezzo deu ponto pro Grêmio. O Arezzo entrava e causava... Então, assim, esses jogadores com 21 anos, mesmo precisando de adaptação, eles deram uma resposta rápida. Eu acho que do meio para frente o Grêmio tem bons nomes, também não precisa se preocupar tanto. Isso aí, E concordo. Tem o capitão do time também, chamado Braithwaite, a abraçadeira é dele. Cara, é diferente. Agora, Maurício, é preciso saber se o Braithwaite, olhando isso,
vai querer ficar. Tem que ver o que vai ser o projeto para o ano que vem. Não caiu esse ano. Surgiu uma informação do Sevilha, né? Que é ele. Exatamente. Mas não fica fazendo torcidinha. O César, antes, Trabalho com rapidamente, informação, meu amigo. só para não deixar passar, a gente fez um exercício hoje lá na Rádio Gaúcha, na nossa transmissão, o César ajudou também, que daí tem a ver exclusivamente com o futebol, tá? O Luciano, ele jogou no Grêmio, não prestava no Grêmio, foi mal. Ele estava escalado de maneira errada no Grêmio, ele não é centroavante, ele jogava atrás do centroavante. O Alisson não servia, ele virou um bom volante no São Paulo. O Rafinha passou a jogar. São muitos jogadores que saíram do Grêmio e renderam num outro ambiente coletivo. Hoje, esse time que foi para Libertadores, que não jogou nada hoje na Arena, mas que foi para Libertadores, vocês disseram aí, tem 59 pontos. Esse time tinha hoje Juan, que estava no dia que o Grêmio foi rebaixado contra o Atlético Mineiro. Rafinha, que estava no time no dia que o Grêmio foi rebaixado em 2021. Ferreira, que estava no time que o Grêmio foi rebaixado naquele ano. O Alisson naquele jogo não atua, mas estava e foi um dos carimbados pelo rebaixamento e deixou o Grêmio após o rebaixamento. E tinha o Luciano, que veio pro Grêmio, não jogou aqui. Luciano é camisa 10 do São Paulo. 5 jogadores. É meio dos time. 10 que entraram em campo, 5 saíram pela porta dos fundos aqui. Pagaram a conta hoje? 5 jogadores. Então, isso mostra, e é o que eu quero falar e é o que me preocupa. Esse conceito do Grêmio. Este conceito do Grêmio está diminuindo o Grêmio. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta para ti e para quem nos vê. Você é capaz de dizer, ao final de novembro, entrando dezembro de 24, em que o Grêmio acaba de escapar do rebaixamento matematicamente, qual é o conceito de futebol do Grêmio? Não tem. Eu não faço a menor ideia. Eu sei qual é o conceito Mas, de futebol do Grêmio. Daí, o conceito é, sou individualista e a minha solução está no aeroporto. Mas, então agora, se tu deixa esse mesmo conceito, vamos contratar. Aí eles vão lá, fazem esse que acha que conhece futebol, vai lá e monta um monte de coisa, contrata um monte de jogador. Aí vem o JP Galvão, vem o Galdino, vem não sei o que. Agora vai. Não vai. No ano que vem, vamos contratar de novo. Posso me jactar? Bonito jactar. Bonito, né? Depois vamos ver o Renato que ele fala sobre a questão que tá em há aberto quanto no tempo futuro no dele sala do Grêmio. eu questiono qual é a ideia de jogo do Grêmio. O Grêmio não tem ideia de jogo. O Grêmio tinha uma ideia de jogo. De 2016, 2017. Mas faz o tempo. Grêmio faz tempo. Qual é a ideia de jogo do Grêmio? O Grêmio não tem ideia. Pois é. Tanto que assim, ideia. Vai jogar o fulano pro time ser mais defensivo. Vai jogar o outro pro time ser mais ofensivo. Ou seja, o Grêmio ele não tem uma lógica. A gente tá hoje, 1º de dezembro. Acabou a temporada, tá todo mundo de férias quase. E a gente não sabe qual é o Grêmio. Ainda, quando a gente sofre a gente dizia alguma isso no Campeonato Gaúcho, a gente dizia isso. O Grêmio não tem uma cara, ele não tem um jeito de jogar. Quando a gente tem alguma dificuldade, aí coloca na vida isso. A primeira coisa que tu faz é tu recua 2 passos. E diz o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo errado, se eu tô fazendo certo. Quando tu tá mal de grana, tu diminui teus custos. Mas tem que ter humildade para isso, né, César? É uma boa pergunta, é uma boa análise. Mas aí tu chega e no final disso tu dá um passo para trás. Pô, vamos lá, briguei com vocês 3. Eu dou um passo, pô, por que eu briguei com os 3? Né? Pô, não tem motivo para brigar. E aí tu vai, é da vida isso. É isso que o Grêmio precisa fazer. O Grêmio precisa hoje olhar e dizer o seguinte, cara, isso aqui não tá funcionando. Mas eu perdi 25 mil sócios, eu não tô me comunicando bem com a minha torcida, eu não tô... O meu ambiente é um ambiente totalmente confuso, é uma briga de manhã, uma briga de tarde, meus jogadores, uns são tão contentes, outros não. Eu gasto um dinheirão para alguns caras que sequer fardam. Sabe qual é o meu receio? Vamos voltar um pouquinho. Recue 2 casas. Mas o meu receio é que o Grêmio não tá pensando assim. O Grêmio encontrou um outro inimigo. O Grêmio tá mirando um outro inimigo. O problema é a crítica. O problema é a crítica. O problema é que abala o jogador a crítica. O problema lá atrás foi a enchente. A enchente afetou. Enfim, afetou porque ficou até outubro sem jogar em casa. É um problema. Mas ficou treinando em casa. Agora, todos os problemas não podem ser explicados pela enchente. Aí o Inter decolou e mostrou que a enchente afetou, mas que se recuperou. Então o problema não era só a enchente é uma parte do problema. O que virou problema? A imprensa, os jornalistas, que tem problemas. Vamos olhar para dentro da gente, a nossa categoria ela precisa de
de uma revisão profunda. Mas não é por isso que o Grêmio tá jogando mal. Gente, mas isso é esse negócio é tão sem sentido. O Renato gente. sempre fez isso, gente. Mas isso é tão sem sentido hoje. Mas hoje tá mais confuso. Não, tá mais confuso, mas a gente hoje pra gente não discutir isso nem lá vamos. durante a jornada, mas tem uma pergunta que é irônica, mas que deveria ser feita. Por que o Grêmio jogou bem contra o São Paulo no primeiro tempo? Se a semana foi de confusão, E por que o Grêmio jogou mal o segundo tempo? Será que algumas críticas no intervalo... Tem 1 milhão de perguntas para serem feitas. Por que o Grêmio toma tantos gols quanto toma? Por que o Grêmio dificilmente faz dobra de marcação? Enfim, questões assim táticas. Mas assim, por que o Renato ele acabou se desconectando um pouco, acho que do torcedor do Grêmio, né? A percepção assim que eu tenho, até no estádio, quando o nome dele apareceu, não foi até um pouco vaiado hoje, né? Quando o nome dele apareceu ali bem no começo daquela narração do alto-falante. Porque o Renato, ele sempre... Quando ele não consegue responder a questões do campo, ele faz uma cortina de fumaça, uma manobra diversionista. Só que o argumento deste ano, que é o argumento da enchente, ele ficou sem credibilidade no momento em que o Inter, que também sofreu, mesmo tendo mais tempo o estádio, deu uma resposta muito melhor. Então, quando o Renato vinha com essa justificativa, o torcedor do Grêmio já não aceitava mais esse tipo de cortina de fumaça. E aí o Renato foi para um outro lado, que foi o Sancho Pança, o inimigo imaginário, o complô, aquela história todos contra mim. Só que para tu mobilizar as pessoas em relação a isso, ele tinha que sempre ser um pouquinho mais agressivo. Aumentar um pouco mais a voltagem, aumentar o volume, um exemplo maior. E aí ele acabou se perdendo nisso. Mas é que o Renato sempre fez isso, de criar uma cortina de fumaça, de criar um conflito na coletiva. O problema é que ele virou o fio e aí não foi só o Renato. O presidente fez o mesmo. E hoje a entrevista do vice-futebol também foi na mesma linha, foi num tom mais agressivo na mesma linha. Então, assim, é algo que é do clube. Por isso que eu disse que o Grêmio encontrou outros inimigos e o Grêmio está mirando o foco errado.